Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Itália! Estamos aqui ao vivo, voltando aqui para as aulas dos arquétipos do feminino, os 12 arquétipos na jornada da heroína. Estamos já no quarto arquétipo e esse é o arquétipo, último nível daquilo que a gente chama que está trabalhando. Estamos trabalhando com o ego, né? Ainda estamos trabalhando a nossa identidade, vendo cada pecinha dali, desde, né, que nós nascemos, crescemos, né? Estamos trabalhando essa nossa identidade nesse mundo e vamos entender muito bem esse arquétipo da cuidadora, porque ele é essencial. E é um arquétipo que fala do que todas nós conhecemos, todas nós mulheres, que é o nosso papel nesse mundo, o meu papel como mulher, como eu estou me relacionando com ele. Então sejam muito bem-vindas, Lucília, Valéria, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz de ver vocês aqui, né? E queria falar para vocês. O que vocês acham que é esse arquétipo da cuidadora? Não é muito difícil de entender, porque todas nós mulheres sabemos o que esperam da gente, os nossos papéis femininos. Esse arquétipo vai falar exatamente disso, do que a sociedade espera de nós, né? E esse arquétipo não tem como não conhecê-lo, já que nós encarnamos esse papel e vem das nossas mães, das nossas avós, do feminino aí, nessa linha temporal, né? Então, é fácil entender, quais são as características desse arquétipo? A generosidade, não é? A organização, a resiliência, o senso de responsabilidade, a cura, o acolhimento, a proteção, todas essas características tidas como do feminino fazem parte desse arquétipo. Então, já nesse primeiro momento, a gente consegue entender, não é? Como poderia ser, como é a sombra desse arquétipo também, não é verdade? Já que nós sabemos tão bem o que esperam de nós, qual seria a sombra desse arquétipo? São justamente as mulheres, né, que muitas vezes, no seu oposto, fazem diferente daquilo que é esperado dela. E aí, como está na sombra, né? Só dando uma palhinha ali. Como está na sombra, muitas vezes vai para um nível muito exagerado, né? Se eu, por exemplo, não quero, me revolto e não quero trabalhar esse arquétipo, eu vou justamente fazer o oposto do que essas características aqui dizem para mim, tá bom? Então vamos lá. Quais são as pessoas, então, que além das mães, né? Quem tem muito esse arquétipo? Esse é o arquétipo da casa, da cura, como a gente estava falando, da cura, da casa, mulheres que vivem muito, né? Por esse modelo que nos é ensinado. Olá, Fatinha, seja bem-vinda. Então, esse modelo de cuidar, né? Da casa, das pessoas à nossa volta, dos nossos filhos, dos nossos maridos, da nossa família e por aí vai, né? Então, quais são os outros papéis, além desses já que a gente já conhece muito bem, né? Todas as mulheres aqui sabem bem o que é isso, né? Quais são os outros? Os professores, quem aí é professor, né? Os professores, eu, psicóloga, né? As psicólogas, as terapeutas de uma maneira geral, né? As enfermeiras, as babás, né? Todas as profissões que tem que ter esse arquétipo muito ativo, que já tem naturalmente. São pessoas, o que quer dizer isso? As enfermeiras, as babás, as aias, aqui nós vamos falar dessa série importantíssima, né? O conto da aia, as aias. Porque o que? São todas profissões que qual é a força delas? É justamente curar o outro, ajudar, cuidar do outro.
Exatamente, Valéria, enfermeiras, né? Então, todo esse grupo aí de mulheres, e vamos lembrar que até há pouco tempo essas eram as profissões reservadas às mulheres, né? Até quando eu estudei a psicologia, não, tem muito tempo já, são 20 anos já que eu me formei, mas é, tinham pouquíssimos homens, porque a psicologia tem essa coisa de cuidar. Eram um ou dois em cada sala, entendeu? Porque não era uma profissão tida como masculina. Né? Os homens, quando vão estudar psicologia, eles sofrem um certo, né? Naquela época ainda mais, hoje já mudou tudo, né? Porque é tida uma profissão feminina, os professores, quem é que fazia, né? Pedagogia eram as mulheres, né? Então, aquelas outras profissões, vamos lembrar, porque esse é um arquétipo importantíssimo, porque ele está nesse limiar. Somente quando a gente entende onde nós estamos agora, é que nós vamos conseguir ir para o patamar seguinte, ir para a escada seguinte, né? Subir um degrau, já que o próximo arquétipo é da exploradora. Aí já entra quando você já está com tudo resolvido aqui desses 4. E não é fácil, né? Um embola com o outro, se vocês perceberem. Mas precisa estar tudo bem ajeitadinho, sistemadinho, para a gente ir para esse exploradora. Que todas nós que estamos aqui no exterior sabemos bem o que significa isso, né? O arquétipo da exploradora. Mas calma aí, vamos falar primeiro aqui desse, né? Então, o que acontece? Um outro símbolo, então nós sabemos bem o que é isso. Voluntários, exatamente, Valéria. Todas essas pessoas que têm essa ação de cura, que elas se dedicam a cuidar do outro, esse arquétipo está ativo. O cuidar, o próprio nome dele já diz, é a cuidadora. Mas o que acontece? Ele é somente negativo? Não, né? Vamos lembrar que como que funciona isso? Nenhum arquétipo é bom ou mal, não existe isso. Todos servem para o nosso crescimento psíquico, né? Então, todos precisam ser desenvolvidos. A gente precisa estar atenta a isso, porque justamente quando nós rejeitamos algum arquétipo, algum papel na nossa vida, é que nós não estamos vivendo bem com aquilo, e aquilo tantas vezes vai para a sombra, que é o que nós vamos falar aqui daqui a pouco, tá bom? Então, o que acontece? Nós precisamos primeiro passar por essa etapa. Não adianta ir para a exploradora sem antes ter trabalhado muito bem esse meu papel feminino, sem antes entender muito bem no mundo onde eu nasci, o que esperaram de mim desde o início, né? Exatamente, Valéria, equilíbrio. O que esperavam de mim desde o início, como eu me senti estreita somente naquele papel, né? Para depois evoluir e ir para o próximo patamar da escada. Então, não adianta saltar etapas. É importantíssimo fazer o que vocês estão fazendo aqui, que é refletir sobre esse papel do feminino. Tá bom? Então, vamos lá. Olá, as pessoas que estão chegando, sejam muito bem-vindas, né? Então, qual é o outro símbolo dele? A árvore da vida. Que aí, gente, o que vai acontecer? Lembra quando nós falamos da inocente e nós vimos que nós temos que nos tornar inocentes, sábias, ter aquele ar de pureza de inocente, de estar feliz, do otimismo com a vida, da confiança, né? Porém, uma inocente já sábia, a mesma coisa com esse arquétipo aqui da cuidadora e com todos os outros, né? Nós precisamos transformar esse arquétipo também numa cuidadora sábia, porque senão nós vamos entender o que acontece se nós ficarmos fixadas só nele, só no que esperam de nós, só no que dizem que nós temos que fazer, tá bom? O que acontece? É fácil entender. O que acontece quando a gente fica preso nesse papel? Uma coisa que toda mulher carrega, né? Se não carrega, se já trabalhou, de vez em quando volta, que é o quê? A baixa autoestima, né? Se eu não entender muito bem o que está acontecendo e o que aconteceu comigo até hoje, eu tenho a tendência a ir pulando etapas,
depois sem saber por que eu me sinto inadequada, por que minha autoestima está baixa. Muitas vezes eu vou cuidar somente da minha aparência para me sentir bem neste mundo. E isso também é importante, cuidar da aparência, se amar, fazer exercícios físicos, alimentação adequada, meditação, né? Todos os recursos que temos. Mas não adianta saltar e não querer refletir sobre o que está acontecendo internamente com a nossa vida. Olá, Amanda, que bom te ver aqui, seja muito bem-vinda. Então, irá se anular, exatamente, Valéria, se a gente não parar nesse momento e refletir muito bem. O que aconteceu? Eu nasci em qual mundo, né? Isso não é para fazer mal, isso é para libertar. Qual o mundo que eu nasci? O mundo onde as mulheres, né, tinham esses papéis aí que a gente estava falando. Esse era um papel feminino, né? Isso tem muito a ver, Amanda, também, que eu sei que você gosta, com o arquétipo da nossa marca, né? Do nosso propósito, o que a gente vai passar. Se eu tiver muito bem desenvolvido esse arquétipo, e se ele for o arquétipo da minha marca, eu vou saber atrair as pessoas certas para comprarem de mim com esse mesmo. Vejam, esse arquétipo é o meu também, porque eu sou psicóloga, como estava falando para vocês, não é? Não tem nenhum problema dele. Eu só preciso estar no limite ali. Eu só preciso ter entendido que ele faz parte da minha identidade, não é? Não adianta negar as mulheres que... O que acontece? Eu já vou adiantar uma coisa aqui para vocês, né? Porque eu gosto de colocar já na prática. O que acontece muitas vezes? Tem mulheres, né, que elas têm esse desejo. Porque o que esse arquétipo faz? Eles nos dá essa coisa, né? Como a gente está falando no início. A mulher cuida da casa, né? A mulher cuida do marido, a mulher cuida dos filhos, não é? Então, muitas mulheres têm esse desejo, sim, né? E não tem nenhum problema. Eu posso desejar me casar, eu posso desejar ter filhos, eu posso desejar cuidar muito bem da minha casa, não tem nenhum problema nisso. O que tem acontecido é que os valores também têm se invertido, como se a mulher já não pudesse, veja se vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, como se as mulheres já não pudessem desejar isso também, não é? Não é que ela vai ficar fixada naquilo, mas é como se elas já não pudessem desejar isso também. E aí o que acontece? As mulheres começam a se dividir, que é o que nós sabemos bem. Nós mulheres temos problema com outras mulheres, porque isso foi dito pra gente. Se eu tenho, né, esse arquétipo forte, eu quis me casar cedo, sei lá com qual idade, eu quis ter não sei quantos filhos, né? Eu quis cuidar muito bem da minha casa, né? Se eu achar que a mulher que não faz isso, como por exemplo, né? Aí que entra o problema dele. Vamos entender a cada arquétipo o nível que ele está, né? Se eu entender que uma mulher que não gosta de cuidar da casa, que é diferente de mim, que não quer ter filhos, né? Que não quer se casar ou tantas outras coisas aí, eu já vou bater de frente com ela, porque eu não aceito. Entendeu? Olha onde que entram os conflitos femininos. E a mesma coisa, se eu sou a mulher que eu escolhi não ter filhos, que eu escolhi não me casar, eu quero ser mais independente, né? Eu quero ter minha vida, eu quero trabalhar fora o dia inteiro, não tô nem aí para casa, não sei cozinhar, não é? Eu não tenho que me incomodar se uma outra mulher pensa diferente de mim. Vocês estão entendendo, gente? São esses extremos e isso é o que mais a gente vê. Eu sei disso porque eu já fiz várias rodas, né? Eu vou fazer uma outra no início de janeiro, tá? Eu já fiz várias rodas e as pessoas começam a se incomodar. Por exemplo, o arquétipo desse, da cuidadora, da mãe. Quem não tem ativo não quer saber, né? Acha que é uma pessoa fraca, acha que é uma pessoa... né? E não tem nada a ver, eu queria deixar claro aqui logo no início, não tem nada a ver, né? Cada um tem o direito de ser como é, todos os arquétipos são importantes, não é? E todos eles, principalmente, têm uma função na nossa vida. Então, não é para renegar, não é para colocar na sombra, não é para ficar fixada com ele, nem com nenhum outro.
Vocês estão entendendo mais ou menos? Me digam aí se faz sentido para vocês isso que eu tô falando. Como é que vocês estão vendo isso aí, né? Por quê? O que vai acontecer, né? A mulher, voltando um pouquinho lá para o início, ela vai saber, ela vai entender que ela está aqui, né? Ela nasceu nesse mundo onde esperam que ela faça isso por todos. A princípio, e faz parte, ela vai fazer mesmo, né? Porque faz parte do meu desenvolvimento. Lembram? Eu vim da inocente, né? Eu sei que vocês já assistiram às outras aulas. Eu vim da inocente, aquele período da adolescência e juventude, né? E sou inocente cada novo ciclo, né? Vamos lembrar que a jornada da heroína, ela não tem fim. Não é que eu passo uma vez só pela cuidadora e acabou. Não, eu tô sempre passando. Como nós que estamos no exterior, fomos inocentes e vivemos todo o ciclo. Então, da inocente, né? Eu passei para órfã, que foi quando eu me vi, meu Deus, não tenho ninguém, né? O mundo é cruel, o mundo tem dor, as pessoas falam de mim, existe fofoca no mundo, as mulheres falam de mim, meus amigos, né, me tratam mal, né? Me senti órfã, não acreditei mais em nada. Quando eu estava assim, eu fiquei naquela dor por um tempo, depois surgiu, né? Quando eu começo a querer desenvolver, vem a guerreira, né? Porém, nós vimos como a guerreira pode ser problemática, ela pode lutar se ela não trabalhar muito a órfã, né? Eu sei que todo mundo aqui viu essa aula, né? Se ela não trabalhar muito a órfã, ela vai trabalhar sem saber que é o ideal dela, ela pode estar fazendo um ideal de qualquer outras pessoas, porque vamos combinar, meninas, é muito fácil a gente perder o nosso ideal, não é? Nós somos bombardeadas o tempo inteiro na vida. Olá, Verinha, seja muito bem-vinda, que bom te ver aqui. Então, com certeza, está claríssimo, que bom que você que está dando para entender. Então, Liliane, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, o que acontece? É muito fácil se perder. Todos nós já nos perdemos, não tem como não, né? Porque é o tempo inteiro estímulos externos do que nós temos que fazer. Não é verdade? Quem é que nunca sentiu isso? Todas nós, eu tenho certeza que todas nós já sentimos isso. Que chega um momento que a gente pergunta, será que é isso mesmo que eu quero? Será que lá no início da minha vida eu escolhi mesmo o que eu queria? Ou os meus pais me falavam, né? Eu já contei para vocês em outras lives quantas pessoas já me disseram em toda a minha vida, desde que eu sou psicóloga. Ai, você é psicóloga, o meu sonho era ser psicóloga. Só que me falaram que psicóloga não era legal porque não dava dinheiro, minha família não permitiu, meu marido não permitiu, entendeu? Não me deixaram fazer psicologia, que era o meu sonho, né? E aí as pessoas, muitas, conseguem ir atrás desse sonho depois. E não é só com a psicologia, né? Muitos ser artista, né? Que ainda é pior, porque ainda tem aquela versão, né? A artista tá colado ali com esse lado muito subversivo. E tantas famílias não queriam ver filhos artistas ainda hoje, não é verdade? Então, qual é o meu verdadeiro desejo, né? É neste momento que a cuidadora vai fazer essa reflexão profunda. E o que vai acontecer com ela? Ela vai se sentir sozinha, porque este é o momento que ela precisa se sentir sozinha. Vocês já viram uma coisa assim que quando a gente tem uma ideia, né? Ontem eu estava numa mentoria, que eu até vou falar para vocês aqui no final. Quando a gente às vezes tem uma ideia maravilhosa de algo que a gente quer fazer, né? Um projeto. Aí a gente tenta falar para as pessoas mais próximas. Quando é que aconteceu isso aí com vocês? Aí a pessoa fala, você vai fazer isso? Não, mas essa ideia não é tão boa. Ai, mas será que vai dar certo? Não, mas vai te dar muito trabalho. Já aconteceu isso com vocês? Comigo aconteceu já muitas vezes. O próprio projeto do Café Literário, né, que vocês gostam, fico muito feliz se vocês gostarem também. Mas no início me falaram muito isso. Ei, você tá doida? O que tem a ver isso? Um espaço de fala, né? Aí o que aconteceu comigo? Eu me senti sozinha. Eu falei, nossa, ninguém acredita nisso. Que triste é, né? Mas depois eu pensei, tudo bem. É esse ponto aí que eu quero mostrar para vocês. É esse o limiar. A cuidadora vai sentir, nossa, né?
eu já ajudei tanta gente, eu já fiz tanto para as pessoas, né? Eu me dediquei a tantas pessoas a minha vida inteira, né? Por que que agora eu não tenho direito de ter um desejo meu? Vem falar que não vai dar certo? Vem falar que não acreditam nisso? Vixe, milhares de vezes, tá vendo, Valéria? É isso aí, comigo também milhares de vezes já aconteceu isso. E aí o que que acontece? Aí, gente, olha a importância desse arquétipo. É aí que ela vai parar, a cuidadora vai parar e vai refletir. Bom, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Ela vai se sentir sozinha, não vai receber o apoio de ninguém, e é assim mesmo, né? E ela vai pensar, peraí, qual era o meu verdadeiro desejo, né? Peraí, o que que eu quero realmente da minha vida? Então é ótimo que eu esteja sozinha agora. Olha a força deste momento, né? Olha a força de entender os arquétipos. Você vai entender tudo bem, faz parte desse caminhar. Toda cuidadora vai se sentir sozinha e abandonada com aquilo que ela desejava fazer. Mas aí ela vai chegar, não tem problema, sou eu que vou fazer, né? Eu vou, mesmo sem confiar tanto em mim, tá? Eu vou fazer aquilo. Eu andei procurando, vamos fazer nessa coisa, eu andei procurando a chave dos meus sonhos em tantos lugares, né? Me dedicando aos outros, me dedicando, sei lá, a tudo e a todos, ao projeto às vezes de outras pessoas, porque nós fazemos isso quando nós não trabalhamos o nosso próprio projeto. Para quem que a gente trabalha, né? É muito fácil entender, nós trabalhamos pelos outros, pelos sonhos dos outros, e os nossos vão ficando para escanteio a vida inteira. Então eu vou sempre buscando a chave das minhas portas, né? Vamos fazer esse simbolismo. Em tudo fora, né? Achando que aquela pessoa vai me ajudar, aquele outro vai fazer, vai ser meu parceiro, vai me dar estímulo. Até que eu penso, não, a chave está aqui no meu bolso. E é só agora que eu estou entendendo que eu que tenho que acreditar. Vocês estão entendendo isso, né? Então ela vai pensar, nossa, peraí, agora é o meu momento. Tudo bem que eu tô sozinha. Eu vou falar agora de cuidadoras, né? Vocês lembram de alguma personagem cuidadora? Porque para isso servem os mitos. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu sou apaixonada pelos mitos, pela mitologia, pela psicologia junguiana, por isso. Porque quando eu vejo, né, uma série, um filme, um personagem de um livro, né, e ele tá passando por esse momento aí da cuidadora, o que que eu entendo? Essa cuidadora que questiona tudo e vai ficar sozinha, o que que eu entendo? Nossa, tá tudo bem, vai passar, né? Aí o personagem vai para um outro nível, eu sinto também, nossa, eu também vou para o outro nível. Sentir sozinho faz parte dessa estrada, porque o que que acontece? A gente se sente mal. Muitas vezes nós desistimos dos nossos sonhos, não vemos que a chave para abrir as nossas portas está no nosso próprio bolso, não no outro que tem que nos dar a chave, né? Desistimos, pensa, não, é só comigo, sou eu que não sei fazer as coisas, sou eu que tô sozinha no mundo, ninguém quer me ajudar. E é assim mesmo, é para se sentir sozinho. Se sentir sozinho fortifica. Olha só que beleza isso, não é? Quem é que já passou por isso aí? Quem é que entende isso? Então vamos lá. Então esse é o momento essencial, crucial, né? Onde eu vou chegar a essa conclusão. Mas como nada é só fácil, né? Que nós ainda temos outros 8 aí, né? Eu vou me sentir culpada também. Uma parte desse arquétipo, e todas nós sabemos disso, quando nós entendemos isso e estamos naquele início ali, naquele patamar de começar a lutar pelas nossas coisas, o que é que a gente vai ter que fazer? Tirar aquela energia totalmente do outro, não é isso? Não cuidar mais tanto do outro, passar a jogar aquela energia para mim mesmo, para os meus sonhos. E o que que pode dar? E eu vejo isso
sempre, todos os dias na clínica, atendendo mulheres, a culpa, né? Uma das emoções fortes desse arquétipo é a culpa, porque eu, sem querer, eu me sinto culpada de estar cuidando, começar, né? Ainda estou naquele início, começar a cuidar da minha própria vida, dos meus próprios projetos. Então vem a mulher, e todas nós já sentimos isso, e diz: ah, mas será que eu não estou sendo egoísta? Ah, será que eu não estou fazendo bem? Eu já não estou dando tanta atenção ao meu marido, aos meus filhos, aos meus amigos, ou a sei lá mais quem. Eu estou me sentindo culpada por não estar fazendo mais isso. Por isso eu acreditei no que estou fazendo, mesmo com milhares de questionamentos e puxadas de tapete, mas sigo em frente, exatamente, Valéria. Então você está bem nesse momento aí, onde você entendeu onde você estava, não é? E foi já para o arquétipo seguinte, pelo que parece, da exploradora, né? Então, olha só, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nos atendimentos todas as mulheres trazem isso. Será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu estou querendo pensar só em mim? Será que tá certo mesmo? Ai, mas eu não quero que ninguém me chame de egoísta, que eu não estou pensando mais neles. Quem é que nunca sentiu isso aí? Qual mulher que nunca sentiu isso? Então eu vou ter que me desafiar, além de desafiar o mundo, eu vou precisar me desafiar daquele meu costume ali, né? De que eu tô para servir sempre aos outros. Agora vamos falar agora, que é muito importante. Qual a sombra desse arquétipo? Nós já vimos bem, não é? Que é aquele arquétipo que ele vai deixar de cuidar dos outros. Mas tem uma outra coisa também importante dessa sombra aí. O que pode acontecer na sombra dele? Eu vou virar uma Marte. Se eu não chegar a essas conclusões que eu estou chegando agora, que eu preciso me dedicar e me cuidar também. Olha só, cuidadora. Então ela cuida dos outros e esquece de cuidar de si. Eu ajudo as pessoas a seguirem os seus projetos, ajudo as pessoas a terem autoestima, né? Se curo pessoas, nós vimos no início enfermeiras, terapeutas, né? Médicos, psicólogos, professores. Eu ajudo o outro a evoluir e não me ajudo, né? E o que acontece se eu ficar preso nesse papel sem cuidar de mim, sem me cuidar? Vai ter um momento que aqueles que eu estou ajudando, eles vão bater asas e vão voar. Não é mesmo? Os nossos filhos crescem, né? Viram adolescente, já não querem saber da gente, podem ter vergonha dos pais, querem ficar só com os amigos e precisa ser assim mesmo, né? Os nossos alunos vão para um outro patamar, já vão ser independentes, vão sozinhos, nossos pacientes já vão ser curados, nós ajudamos naquele desenvolvimento dele e vão para um outro patamar, já não vão se sentir mais, né? Já não vão precisar da minha ajuda. Então, se eu ficar só fixada nesse papel, o que acontece? Eu vou ser abandonada, né? Vai chegar um momento que os outros vão começar a me abandonar, entre aspas, e tem que ser assim mesmo, e eu vou virar uma pessoa ali deprimida, triste, rancorosa, que não seguiu os meus sonhos. Quantas mães não fazem isso, né? Se sentir obrigada, exatamente, Valéria. Então, todas as mães, né? Quantas mães não fazem isso? De não terem, talvez a mãe de vocês tenham feito isso com vocês, de não terem tido a vida, até porque era mais difícil para elas, mães e avós, de não terem lutado pela vida que elas queriam, né? Que desejaram, ficaram só nesse papel de cuidadora. E aí, quando os filhos crescem, elas querem obrigar os filhos a fazerem aquilo que elas não fizeram. A mãe de vocês era assim, gente? Porque muitas mães fazem isso. Se sentir vazia, exatamente, né? E aí eu fico cada vez mais vazia e cobrando daqueles que eu ajudei, né? Que eles sejam responsáveis por mim, que eles façam o que eu acho que eles têm que fazer. Gente, a gente cuida das pessoas, olha só como é triste essa sombra da cuidadora, né? Se eu ficar fixada nesse papel, sem me cuidar, sem curar a minha menina interna, a minha criança interna,
sem curar, como a gente já disse ali, a nossa órfã. Lembra quando nós falamos da órfã? A órfã, gente, ela vai estar sempre dentro da gente. A gente tem que curá-la em vários ciclos da nossa vida. Então, quando eu não sou generosa com a minha órfã, lembra? Nós falamos nessa aula, aula 2. Quando eu não tomo conta dessa órfã, ela vai se sentindo abandonada e vai ficando cada vez mais pesada, né? Dentro de mim, ela vai pesando, né? Todo mundo que não foi cuidar da sua vida, cuidar dos seus projetos, não tem como, vai se sentir pesada assim, né? Com peso. E aí o que acontece? Depressão, né? Ansiedade, pânico, né? Eu já não consigo ir para a rua, porque a rua, de repente, não é? Tem todo aquilo que eu deixei para trás, eu já perdi a minha capacidade, a minha guerreira vai diminuindo, e depois a exploradora também, né? Em vez de que a exploradora é aquela que vai de cara para o mundo, vai, coloca o pé na estrada e vai, né? Mas eu não passo para a exploradora, eu já fiquei fixado aqui nesse meu papel. E pior, culpando os outros da situação. Gente, isso é muito grave, porque muitas mães, muitas, mas um percentual muito alto, fazem isso com seus filhos, né? Elas querem cobrar de tudo aquilo que elas fizeram. A criança interior deve ser cuidada sempre, exatamente isso, sempre. Você falou a palavra certa, Valéria, sempre. Nunca ela vai estar já, né? Ela vai melhorando a cada etapa mais. E essa é a beleza da vida. É para ser assim. A cada etapa ela vai florescendo um pouquinho. Nunca o ser humano, não é, gente? Qual é a beleza disso? Nunca o ser humano vai chegar num patamar que não precisa mais cuidar de nada. Não precisa mais cuidar dele, né? Então, preste atenção nisso que a gente está falando. E principalmente, né, as mulheres que têm a cuidadora muito ativa, ela não começar a julgar a mulher que não corresponde tanto e que não ficou fixado nessa cuidadora que o mundo nos diz. A mulher, muitas vezes, que não quer ter filhos. Olha só, eu que não tenho filhos, eu sei disso. Sabe quais são as pessoas que se espantam quando uma mulher não tem filhos? Não são os homens, são as próprias mulheres, né? Nossa, você não quis ter filho, como é que pode? Gente, isso é uma escolha, cada mulher tem o direito a escolher o que ela é. Então, toda vez que eu vou julgar o que é a escolha da outra, eu estou interferindo na vida dela. Não posso, gente, né? A mulher que não sabe cozinhar, por exemplo, né? A mulher que não sabe cozinhar. Nossa, mas como que você não sabe cozinhar? Tantas outras coisas banais que a gente pode falar, porque a gente está fixo. Vão prestar atenção, gente. Eu sei que às vezes isso dói, né? Reconhecer isso. Toda vez que eu achar que uma mulher que não tem esse dom, ou ela não quer, ou escolheu, não gosta de cuidar da casa, né? Ninguém é obrigada a fazer nada. Então vamos prestar atenção com a gente. Por que eu estou julgando aquela mulher que não quer ter esse papel tradicional, né? E como eu disse para vocês no início, o oposto também é muito importante. Se eu não quero, eu não tenho que julgar aquela mulher que ama cuidar da casa. É sempre aquele meio termo. Hoje eu não quero, mas amanhã eu tenho prazer, né, em cuidar da minha casa, em deixá-la toda limpinha, toda cheirosinha, não é verdade? Então, nem 8, nem 80. A deusa, esse arquétipo, vou falar para vocês, eu tô olhando aqui sempre o horário, né, mas tem horário aqui ainda. Julgamentos, isso é terrível, exatamente, Valéria, mas acontece, né? Eu que sou habituada, há anos eu trabalho com roda de mulheres, sempre uma pessoa, você tem que sempre falar, não é para você se comparar ou se colocar a outra pessoa, cada pessoa tem a sua história. É a coisa mais difícil que existe, né? Então vamos lá, a deusa grega, né, já que a gente estava falando de mitologia, que tem a ver com isso, é a Hestia grega e a Vesta romana.
Sim, as mulheres perseguem mais umas às outras. Exatamente isso, Liliane, né? Exatamente isso. Os homens, muitas vezes, eles são muito mais generosos com a mulher, né? Nesses requisitos, né? Se não é, muitas vezes, se não é o marido e tal, eles não espantam tanto assim não quando a mulher não segue determinados padrões, né? Mas voltando, a Héstia e a Vesta são as deusas do fogo. Olha porque, olha como tudo está interligado, né? São as deusas do fogo. E qual o simbolismo do fogo, né? Olha como tem a ver com essa cuidadora. O que é o fogo? Na mitologia, quem conhece aqui Roma, né, sabe que ali no Fórum Romano, o único templo que era redondo era esse templo de Vesta. Porque a Vesta, ela era responsável pelo fogo dos romanos. O fogo, esse fogo nunca podia se apagar. Olha como os antigos nos trazem esse simbolismo importante que muitas vezes nós perdemos, né? O fogo dos romanos, esse fogo sagrado, nunca podia se apagar. Ele ficava nesse templo de Vesta, que era o único templo redondo, e lá dentro tinham as sacerdotisas, as vestais, que tomavam conta daquele fogo. Esse fogo tem um simbolismo tanto com o nosso fogo interno, né? Que é isso, tudo que a gente falou até agora, tudo que a gente está falando aqui tem a ver com o nosso fogo interno, não é mesmo? Tem a ver com aquele nosso desejo de nos libertarmos e sermos quem nós somos, desempenharmos o que nós viemos fazer nesse mundo. É o fogo. E o nosso fogo, o que acontece? Ele fica apagado. Quando eu vou cuidar mais do outro e me esqueço de cuidar de mim, eu estou apagando o meu fogo. Eu estou botando água nele. Ele passa de vibrar, não é? Como a Valéria falou antes, nós passamos a sentir vazio. Eu vou me atacando interiormente, né? Por que eu vou me atacando? Porque eu deixei o meu fogo apagar. E nós não precisamos de sangue forte para ir para a batalha, de sangue nas veias, não é? Se eu deixei o meu fogo apagar, olha que simbolismo lindo. Como que eu posso lutar pelas minhas coisas se eu já não tenho mais fogo? Né? Aquela vontade, todo mundo sabe, quando a gente vai lutar por um objetivo, precisamos desse fogo, da vontade de passar por cima de quem tá falando que eu não vou conseguir, passar por cima assim, não se importar, né, com quem tá falando que eu não vou conseguir. Não é mesmo? Então, olha esse simbolismo da Vesta. Só que prestem atenção, ela era a deusa do fogo, ela cuidava do fogo. O fogo não era dela. O fogo era dos romanos, né? Não vou entrar muito aqui nisso, mas já dá para entender quantas vezes nós ficamos cuidando daquele fogo do masculino, não o nosso fogo, né? Ficamos lá cuidando do fogo do masculino, que eles vão para a guerra, eles vão para as batalhas, eles vão atrás do que eles têm que fazer, e a mulher não tem essa permissão. Prestem atenção, tem dois cartoons, né? Que é aquele da... Como é que é, gente? Esqueci o nome daquela menininha. Duas guerreiras... Deixa eu olhar aqui que eu esqueci o nome dela, sabe? Tem dois. O Ulisses, né? Quando ele vai... Eu acho que eu tenho um outro nome aqui. Peraí que eu vou achar, porque eu vou tudo pelo nome grego. Me desculpem. O Ulisses vai e fala pro pai, né? São dois desenhos aí para quem tem crianças, talvez já tenham visto isso. Ele, quando fala pro pai, pro Zeus, né, que vai pra guerra, fala: nossa, que maravilhoso, né? Vai pra guerra, isso mesmo, vai cumprir o seu papel, não é? Os homens recebem esse incentivo. Mas aí esse outro desenho que é a Mulan, acho que é Mulan, vocês já viram esse desenho aí? Né, Mulan? Ela quando vai fala com a mãe, né? Ai, mãe, ela é filha de um rei, da rainha, aí tá, tem uma guerra lá, o pai precisa sair pra batalha com os cavaleiros, e ela fala, não, eu quero ir com meu pai. A mãe fala assim, não, o que é isso? Você tem que ficar dentro de casa, tá na hora do seu casamento, né? Isso aí é um simbolismo muito bonito, porque as mulheres são as guardiãs lá, só os homens podem ir pra batalha, né? Aí é que entra o limiar desse arquétipo, quando eu me dou conta disso. Só os homens podem ir para a batalha, e ela fala, não, mas eu quero lutar também, eu não vejo graça em ficar dentro de casa cuidando desse fogo, né? A mãe fala, não, o seu lugar é aqui. E aí o desenho lá se desenvolve através disso.
Nas Olimpíadas, a chama não pode apagar, passando várias etapas até o destino. Lindo, Valéria, isso mesmo. Olha só, gente, eu fico arrepiada com vocês, têm intuições fantásticas. É isso mesmo. É a mesma coisa. Vamos pensar então nessa chama. Né? E de onde que veio as Olimpíadas? Bravíssima, Valéria, lá da Grécia, né? Lá desses rituais que os gregos faziam. Não é verdade? Então tá tudo interligado. Até hoje nós estamos carregando isso, né? Sabemos disso, que aquela chama é até um momento bonito, né? Onde vai passando a chama pelas pessoas ali, né? Porque ela jamais pode se apagar. Então, gente, vamos pensar nisso que a Valéria falou agora na chama das Olimpíadas. Por que que nós deixamos a nossa chama se apagar? Né? Por que que nós ouvimos o que estão falando quando alguém critica os nossos sonhos, quando alguém não acredita na gente, a nossa chaminha vai, né? Você fica, aí chega assim, fala, aí começa, eu não tenho jeito para aquilo, né? Não quero, não vou conseguir fazer nada, né? Ninguém acredita nos meus projetos, minha chama, se apaga. Não é isso, gente? Olha que linda essa cuidadora, né? Quando ela percebe. Tô falando sem parar que eu tenho que beber água. Então, gente, aí eu vou falar um pouquinho dessa série. Quem não assistiu essa série, O Conto da Aia, é um livro também, tá? Eu sei quem assistiu ou não. Eu tenho uma aula completa lá no YouTube. Dei uma olhada nessa aula, porque apesar dela ser uma série bem pesada, um livro pesado, onde fala de um mundo, né, onde as mulheres perderam os direitos dela, né, é bem duro, tem cenas muito pesadas nessa série. Alguém aí já viu? Tá? Assistam essa aula porque ela é muito, muito potente. A gente vai falar porque a June, né, que é a personagem principal dessa série, ela tem muito essa coisa da cuidadora. Qual é a importância, então, Miraci, assistir? Ela é pesada, mas ó, sabe por que eu tô indicando isso agora? Tá? Assistam a aula porque a série tá na Amazon. A primeira e a segunda temporada estão na Amazon. Sabe por que ela é pesada? Porque ela nos faz refletir profundamente esse nosso papel de cuidadora, tá? Então, a gente precisa disso. Vocês aqui, todas que estão aqui, sei que não tem mais medo, né, de encarar essa verdade, porque vocês sabem que vocês vão encontrar a cada dia mais várias chaves aí na bolsa de vocês, no bolso, nem digo bolsa que você pode perder, no nosso bolso interno, né, para lutar por essa chama, para manter essa chama acesa. Então essa série fala dos nossos papéis femininos, né, onde as mulheres perderam todo o poder. E aí tem essa personagem que ela vai ser uma espécie, sabe como é que é o nome desse arquétipo em italiano? Angelo Custode, né? Então ela vai ser esse anjo. Na série fica muito clara esse anjo que ela vai ser, né? Porque qual é a evolução, já que nós já falamos dele, que ele vai se libertar, ele vai para a próxima etapa, refletindo bem que a mulher tá estreita naquele papel, ela vai para a próxima etapa, que será a próxima da exploradora. Já vimos a sombra dele de ficar agarrada, né? E o que vai acontecer? Quando eu vou evoluindo nesse papel da cuidadora, a cuidadora evoluída, eu vou passar a cuidar de algo maior, que é o que acontece com a June, esse personagem, né? Aí, esse personagem tem tudo a ver, nós começamos falando dessa dificuldade de uma mulher com a outra, de criticar, de julgamento, de não aceitar que a outra seja como ela quer ser, né? Mas à medida que eu vou me elevando, vai acontecer como acontece com a June, ela vai cuidando de todas aquelas mulheres que estão lá naquela situação de violência. É muito importante essa série para refletir sobre a violência de gênero, que todas nós estamos envolvidas nela, tá, gente? A violência, ela não está na outra mulher que está só lá apanhando dentro de casa, não. Todas nós precisamos pensar na nossa vida quando é que eu vivi esse padrão da violência, que não precisa ser física, nós sabemos disso, não é? De outras pessoas, de outros homens ou de outras coisas, um namorado muito ciumento que eu tive na minha juventude,
né? Um relacionamento que não gostava, não achava que eu tinha que fazer não sei o quê, que não era coisa de mulher, não era para minha família. Enfim, toda mulher vai ter uma história relacionada a isso, em maior grau ou menor grau. Então, quando essa cuidadora, ela evolui, ela já passa por essa espiral várias vezes, ela já está evoluindo, o que acontece? Ela é essencial, porque ela passa a cuidar do coletivo. A June, gente, a June, ela cuida de todas aquelas mulheres que estão sofrendo e ainda não encontraram a guerreira dentro delas, né? Ela é o próprio Angelo Custódio em italiano, ela é a própria cuidadora, porque ela saiu daquele núcleo dela. O arquétipo vai se expandindo. Eu deixei de cuidar só do meu filho, do meu marido, dos meus amigos, né? E eu começo a cuidar da minha comunidade como um todo. Eu começo a cuidar da natureza. Eu começo a cuidar, ter um cuidar mais elevado. Eu começo a cuidar do mundo, entendeu? Essa é a cuidadora evoluída que já encontrou o seu fogo, né? Não deixou mais aquele fogo se apagar. Ele pode até diminuir em alguns momentos, né, da nossa vida, mas não deixou ele se apagar e passou a cuidar de algo maior no mundo. Olha que lindo é esse arquétipo, não é? Ela passa a cuidar da natureza, da mãe terra, do sustento, mas sempre sábia, sem deixar de cuidar dela mesma. Ela se vê já como uma extensão do mundo. Ela, vou cuidar de mim, um pouquinho para mim, para o meu órfão, né, para minha órfã interna, um pouquinho também, que é importante para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos. Tudo no limite certo, é o que todas nós desejamos. No nível superior, eu vou também fazer algo para minha comunidade, para as pessoas que estão aqui. No nível mais elevado, eu vou passar a cuidar da natureza e desejar que as pessoas tenham um mundo melhor e maior. Olha que lindo, dá até arrepio. Às vezes, até mesmo no cotidiano, muitas sofremos violência, raramente percebemos. É isso aí, Valéria. A gente só vai conseguir, né, impactar outras mulheres quando todas nós reconhecermos exatamente isso, que todas nós estamos envolvidas nessa violência. E é por isso que eu aconselho vocês essa série, né? Porque ali fica bem claro, tá todas as mulheres no mesmo barco, tá? Todas as mulheres, porque a sociedade dividiu as mulheres em várias categorias, como antigamente, né? Algumas são esposas, as outras, como ela, que é a June, servem só para o sexo, para serem mães, né? Outras são as empregadas domésticas, outras são as prostitutas. Então, nessa série fica bem claro isso. Vários papéis femininos definidos e a princípio não tem como sair disso. Mas a June encarna a guerreira, né? E luta, ainda tá na quarta temporada, né? Ainda vão ter outras, dizem que serão 6, né? E luta para que todas saiam daquela prisão ali. É uma série muito, muito importante. E o que acontece? Vocês vão lembrar também que tem muitas séries que falam de babás assassinas, não é? Olha só o imaginário aí, babás assassinas, enfermeiras, que assistiu aquela série ali da Netflix, Hatched, que é uma enfermeira que ao invés dela curar, ela mata, ajuda a matar os pacientes. Vocês já ouviram falar dessa série? Olha só, todas essas, eu faço esse convite para vocês que assistam filmes e séries pensando nesses arquétipos, porque todas essas são, quando vai para a sombra, para o outro lado do arquétipo, né? Enfermeiras assassinas, que série, que filme que vocês lembram aí? Né? Uma outra coisa que eu acho que não ficou claro é que muitas vezes a gente acha que essa cuidadora, ela não é uma mulher independente e livre. E isso não tem nada a ver, tá? Porque aqui naquele nosso livrinho que a gente está estudando, e eu vou gravar mais umas outras vídeos curtos ali no YouTube, esse livrinho aqui da Viagem da Heroína, essa autora, que foi quem criou essa Viagem da Heroína, ela fala que essas mulheres cuidadoras, essas mulheres são aquelas que, sabe como é que chegavam no consultório dela? Aquelas mulheres muito, muito importantes, de altas empresas, né?
muitas vezes diretoras importantes, e chegavam, achavam, lembram? Quem não assistiu a Guerreira, vai assistir a aula passada, e quem assistiu vai entender. Lembra que eu falei da guerreira, que ela pode lutar por um ideal que não é dela, né? É isso. Aí ela começa a entender, nossa, né? Eu fiz tudo isso e não é nada para mim. Agora eu entendi que não é nada para mim. Então chegavam essas mulheres, né? Muito bem sucedidas na carreira com esse vazio. Que aí ela chama essa etapa da jornada da heroína de o dom ilusório do sucesso. Então eu só queria deixar isso porque às vezes quando a gente fala cuidadora, a gente acha que é só aquela mulher mãe que está dentro de casa. Não, muitas, lembra que a guerreira veio antes. Todo essa linha que a gente está seguindo tem um porquê. A guerreira veio antes. Então muitas são mulheres, né, que estão lá no topo e chegam lá, sentem esse mesmo vazio, ficam deprimidas, né? Se você for olhar o ambiente de trabalho, né? Quantas pessoas são afastadas do trabalho porque estão deprimidas? Pessoas muito bem-sucedidas estão com ansiedade, estão com pânico e não conseguem mais trabalhar. Não sei se vocês têm essas estatísticas da área da psicologia, já ouviram falar nisso, mas no mundo do trabalho, né, corporativismo é o que mais tem pessoas muito bem-sucedidas. Então não vamos achar que essa cuidadora, né, é somente aquela mulher passiva. Às vezes ela acha que aquele fogo dela, ela tá lutando, mas está lutando por uma causa que não é a dela, tá? Ficou claro isso? Como a gente está falando no início, eu me perdi do que eu tinha que fazer, né? Ela lutou, essas mulheres, que acontece isso, elas lutaram pelo que disseram para ela que elas tinham que lutar, sem questionar se era aquilo mesmo que elas queriam. Tá bom? Então é o dom ilusório do sucesso. Muitas empresárias, exatamente isso, Valéria, né? A mão que balança o berço, representa bem, exatamente, Liliane. Tem vários, né? Bebê de Rosemary, não tem? Geralmente aqueles filmes de terror que colocam. Mas, gente, o que quer dizer isso, né? A gente precisa entender que isso também é uma crítica, né? Das pessoas que a mulher tem que corresponder àquele padrão, né? É o lado sombra para falar, olha, se você não for assim, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é a sociedade falando, se você não for assim, né? Se você virar o jogo aí, não cuidar de tudo que a gente manda cuidar, você vai virar uma babá assassina, você vai virar uma mulher monstruosa, porque o seu lugar na sociedade, tá? Vamos ouvir além. O seu lugar na sociedade é para cuidar de todo mundo. O seu fogo tem que se apagar, né? Então, quando eles colocam esses personagens, é para dar medo também, pra gente pensar, nossa, se eu não cuidar também eu vou virar uma enfermeira que mata todo mundo. Eu tô indo completamente contra o meu padrão, entendeu, gente? Então, vamos refletir e analisar o nosso papel feminino. Tá bom? Esse tem uma linha muito sutil aí, tá? E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui, ainda temos alguns minutinhos. Eu queria falar para vocês que, como sempre, a subversão é punida. Exatamente isso, Roberta, é exatamente isso, tá? Então é por isso a gente tem esse olhar crítico, tá bom? Porque não é permitido à mulher, tá bom? Lutar, fazer as suas coisas, ser como ela quer, como nós falamos. Uma mulher que não sabe cozinhar não é permitido, que não quer ter filho não é permitido, né? Vamos sempre lembrar lá daquele início onde nós vimos os dois lados, tá bom? Então, gente, para completar, falamos pra caramba aqui, né? Vamos lembrar dessa questão da autoestima feminina. Vamos lembrar dessa questão que a Valéria falou tão bem, do fogo das Olimpíadas, do nosso fogo. Vamos lembrar que nós vamos nos sentir sozinhas sim, tá? Quando nós rompemos esse padrão aí, nós nos sentimos sozinhas sim e tá tudo bem, tá? A Júlia, coitadinha, ela vai ajudando, né, as pessoas e ela mesma ajuda todo mundo a escapar e ela vai ficando lá sozinha, coitada. Né? Então, nós nos sentimos sozinhas, nós nos sentimos abandonadas e tá tudo bem, tá? É assim mesmo.
Vamos pensar nessa culpa que nós sentimos quando não uma outra coisa, quando nós não somos perfeitas. Isso tem a ver com outro projeto que eu estou desenvolvendo, que estão lá no YouTube também as aulas, da menina boazinha demais. Quando nós não somos perfeitas, a gente se sente culpada, né? Então, o objetivo dessa cuidadora é o mesmo dessa menina boazinha demais. Para quem assistiu, tem 4 aulas lá no YouTube, tá? É aprender a dizer não, tá? Não se sentir culpada para dizer não. É não se sentir egoísta quando eu passo a lutar pelo meu fogo também, pela minha ideia. É se sentir forte lutando sozinha, tem que ser sozinha, pela sua ideia. Você não está abandonada do mundo, você não está sem autoestima. É porque para a gente se desenvolver é só nós, gente. Não tem como ninguém fazer isso. Então, o exercício final, nem sei aqui cadê o livro, mas é mais ou menos como os outros, tá? É vocês pensarem, refletirem bem, fechem os olhos, né? Quando acabar aqui essa live, se vocês não conseguirem antes de dormir, um momento de calma. Trabalhem a autoestima de vocês com 3 minutinhos na vida de vocês. Fechem os olhos e reflitam. Quando é que essa cuidadora aparece da minha vida? Em qual área dela ela está um pouquinho na sombra, né? Em qual área dela eu estou precisando melhorar? É tudo para fortificar. Nós não podemos ter medo, né, de fazer essas reflexões, porque primeiro, estamos todas no mesmo barco, toda mulher sente isso. E segundo, isso é feito cada vez que eu escrevo e reconheço, né, isso está me fortificando. Tenho um caderninho de vocês. Aprender a dizer não. Exatamente, Valéria, aprender a dizer não. Então, meninas, olha, muito obrigado. Olha, quem não assistiu, quem tá entrando agora, né, assistam depois, porque essa aula é essencial para a próxima, que é a exploradora. Fogo aceso, solidão positiva, né? A cuidadora. Ontem eu coloquei aqui nos stories, não sei quem viu aqui, desse perfil aqui, da Carrie, uma cena da Carrie, aquele Sex and the City, né? Quem é que via essa série? Ali mostra, uma cuidava da outra. Então veja como a cuidadora é importante. Não é para renegá-la, tirar, acabar com ela da nossa vida. Não é isso. É a cuidadora, aquela sábia, que sabe cuidar, mas sabe cuidar também do seu fogo interno, da sua criança abandonada, da sua criança órfã. Então ela vai ter a medida necessária de fazer tudo. É muito bonita aquela cena da Carrie quando ela está sofrendo, né? Não sei quem assistiu, quem não assistiu, mas é uma série antiga, ela está sofrendo e as amigas vão lá cuidar dela, fazer tudo por ela. Então essa é a cuidadora que todas nós temos que ser também, cuidar também, mas sem esquecer do nosso fogo, né, que ele precisa estar aceso. Tá bom? Então, gente, ó, em breve muitas novidades. Na semana que vem eu vou voltar. Quem não está aí no grupinho dos arquétipos e do desapego, entrem, porque é muito legal, tá bom? Na semana que vem eu vou voltar a falar sobre as deusas e que tem relação aqui. Esse filme Ataque dos Cães. Qual é esse? Esse não tô lembrando não. Como que é esse filme, Miraci? Conta aí, deve ser muito interessante. Então, gente, uma outra novidade que eu tenho para vocês, eu vou fazer um grupinho aqui até o final do ano de planejamento estratégico, tá bom? Vai ser um aulão só no Zoom e depois eu vou dar mais detalhes, que é muito importante que a gente comece o 2022 com esse fogo aceso, com essa nossa vontade de lutar pelos nossos projetos acesa, né? Então nós vamos trabalhar várias ferramentas para entender, será que aquele projeto é meu mesmo? O que eu preciso fazer, né? Fazer essa separação. O que eu preciso fazer para colocar aquilo em prática, tá bom? Para não deixar que aquele fogo se apague ali no meio, se apague com qualquer não, se apague com qualquer pessoa que diga pra gente que nós não somos boas o bastante. Não se apague com a nossa síndrome da impostora, tá bom? Então eu vou falar mais sobre isso, do planejamento estratégico. E na semana que vem a aula será sobre Perséfone, porque tem todo um porquê, que é continuar trabalhando essas
A Perséfone é aquela da inocente, continuar trabalhando essa inocente, e vamos falar das deusas que faltam, até a gente entrar no desafio do desapego, que vai ser no ano que vem, tá bom? Esse ano nós vamos fazer o planejamento, porque eu pensei que não adianta, é muito importante a gente sentar e trabalhar as ferramentas ali no papel mesmo, tá? Então, quem estiver interessada, fala comigo, que vai ser um grupinho muito limitado que eu vou fazer, tá bom? Novo, mostra todo o sofrimento da mulher. Ataque dos cães, não conheço, então já vou anotar aqui. Assiste e depois falamos. Trata da violência contra a mulher. Ataque dos cães. Alguém mais já ouviu falar isso? Nossa, onde que tem esse filme? Na Netflix? Onde é que tem, Miraci? Já anoto aqui, né? Não deixem, meninas, de assistir essas outras aulas, tá? A aula da Júnia, as outras aulas que estão lá, tô colocando tudo lá. E a gente se vê na semana que vem. Vamos lembrar que quando eu falo de deusas, deusas significam, tem uma aula toda explicando só isso lá, tá? Que é a aula da Afrodite, que é o início de tudo. Deusas significam partes nossas de personalidades. Nós chamamos de deusas porque os gregos chamavam assim. Então, deusas significam partes da nossa personalidade, tá bom? Então, esse arquétipo de Perséfone, ela vai mostrar, né, a evolução dessa inocente, tá bom? Depois nós vamos ver a Atena, que é quando a mulher está apegada ao mundo patriarcal, ela quer ser como o homem, né? Ela vai repetindo esse ser homem até ela chegar, como nós falamos hoje, o dom ilusório do sucesso. Ela tá apegado, né, aos valores patriarcais e nem se dá conta. Ela se acha guerreira e na verdade ela tá lutando por coisas e nem sabe pelo que, até vira o vazio, tá bom? Que bom, Valéria, que bom. Então eu já anoto seu nome aqui. Eu vou dar mais detalhes, tá bom? Vamos em frente com fogo total, como a Valéria falou, das Olimpíadas dentro da gente. Gratidão, meninas. Até semana que vem. Quem quiser, os links estão aqui na bio dos grupos, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.